O episódio menos engraçado e mais bizarro de Bob Esponja tem uma teoria bem estranha por trás. Monumento de Esponja, ou Stonehenge, fazendo referência ao Stonehenge, um monumento de pedras da Inglaterra, é um episódio da 5ª temporada. O episódio começa com um casal saindo de um restaurante e eles notam um vento muito forte e muito anormal. Um deles diz que o responsável pelo vento é Netuno, enquanto o outro diz que só pode ser Poseidon. E a comida que estava na mão de um deles acaba voando por conta desse vento muito forte até a casa do Bob Esponja e acerta ele. Quando ele sai na janela para ver o que aconteceu, ele nota esse vento muito anormal. E como ele é cheio de furos, esse vento acaba passando por dentro dos furos dele, fazendo um barulho estranho, como se fosse uma música. Esse som acaba atraindo águas-vivas, que acabam ficando fissuradas nele, ao ponto de entrarem no corpo dele e ficarem circulando o cérebro dele. E essa atração das águas-vivas acaba impedindo ele de trabalhar, e o vento ficou tão forte que destruiu o Siri Cascudo. E quando ele tenta se esconder na casa do Patrick, as águas-vivas encontram ele de novo. O próprio Patrick diz que não quer mais ele lá. Para fugir disso, ele acaba saindo da cidade e se esconde em uma caverna. O vento não para por anos. Ele acaba construindo uma versão dele mesmo de pedra e tem a ideia de usar essa estátua, só que umas versões bem maiores, para atrair as águas-vivas para longe dele. O que dá certo. Só que quando ele volta para casa, a fenda do biquíni acabou, não tem mais ninguém e tá tudo destruído. Corta para 3.000 anos depois, um grupo de alienígenas está visitando essas estátuas e o episódio acaba. Final bem bizarro. Vamos voltar lá pro começo do episódio, para aquela conversa dos dois que estavam saindo do restaurante. Netuno é o rei dos oceanos na história do Bob Esponja. E não um deus, ele não controla os ventos. E Poseidon, apesar de existir, não é o tipo de deus que destruiria uma cidade por nada. Mas tem uma coisa que também é cheia d'água e também tem muito vento. Netuno. O planeta Netuno. Ele é literalmente cheio d'água e é o planeta com os ventos mais fortes do sistema solar. Então, sim, pode ser que esse episódio se passe em uma linha do tempo completamente diferente dos outros, onde eles existem em um outro planeta, o Bob Esponja é abandonado pelo seu melhor amigo, tem que fugir, se esconder numa caverna e acaba se tornando um maluco psicótico que fica fazendo versões dele mesmo de pedra. E depois de tudo isso, o último legado que ele deixou foi o do maior sofrimento da vida dele. E pra mim, isso é basicamente uma história de terror.